Olá, eu sou Camila Faria e hoje vamos aqui para a correção, né, da prova RBO, conhecimentos específicos. Então eu trago aqui algumas questões, né, relacionadas aí às aulas que eu ministrei. E a gente começa aqui pela questão número 31, né? É uma questão bem específica, trazendo aí para assinalar a alternativa correta quanto ao trajeto da bile para o intestino. E aí a gente tem aqui as alternativas, né? Alternativa A, o ducto cístico transporta a bile do fígado diretamente para o jejuno, não é dessa forma, né? Então o ducto cístico aqui na figura, se você, né, a gente conseguir visualizar, ó, ele tá aqui, né? E ele transporta a bile do fígado diretamente para o jejuno? Não, né? Então ele não faz esse transporte direto, tá? Então essa resposta está incorreta. Alternativa B, o ducto colédoco, né? Aqui tá, ducto colédoco, formado pela união do ducto hepático comum. Então aqui na figura a gente consegue visualizar, ó, o ducto colédoco, é esse aqui. Aqui tá um erro de digitação, tá? Então, o ducto colédoco, ele é formado pelo ducto hepático comum, né? E pelo ducto cístico. Então, a gente tem a formação desse ducto colédoco por esses dois ductos, né? E drena a bile para o duodeno. Então, isso está correto, né? A gente tem aqui essa bifurcação que vai formar o ducto colédoco e vai drenar a bile para o duodeno. Então, isso está correto. Alternativa C. A bile flui da vesícula biliar para o jejuno, passando do ducto pancreático para o colédoco. Não, né, gente? A gente está falando aqui, então, ducto pancreático não tem nada a ver aqui com a questão, tá? Então, essa alternativa está incorreta. E o ducto hepático comum se conecta diretamente ao duodeno? Também não, né? Então, ó, o ducto hepático comum, aqui em cima, ele se conecta diretamente com o duodeno? Não. Então, ele passa aqui pelo ducto cístico, né? Pelo colédoco, e aí a gente faz aí a excreção. Então, não é, essa questão está incorreta, não se conecta diretamente com o duodeno. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B, tá? Aqui, o principal alvo, né, imunológico do vírus da imunodeficiência humana, HIV, é os linfócitos CD4, né, CD4. Então, aqui, ó, linfócitos T, C, D, aqui é um D, tá? 4. Então, essa é a alternativa, até coloquei aqui um texto que traz, né, essa questão aí das células de defesa, né, do alvo imunológico. Então, essa alternativa está correta. Alternativa B, células dendríticas, não, isso é incorreto. Alternativa C, linfócitos B, também não. E alternativa D, células natural killer, também não. Então, as células dos linfócitos T, CD4 é a alternativa correta, tá? Em relação à amebíase, né, assinale a alternativa correta, também é uma questão bem específica, né? A gente trabalhou aí vários temas, né? Mas a amebíase, ela é bem específica. E aí aqui a gente tem a alternativa A, é transmitida através de lesões de pele, causando lesões tortuosas, semelhantes a um mapa, não causam complicações extradermatológicas, né? Então, essa definição é a definição de larva migrans, não é de amebíase. Então, aqui está incorreta, tá? Alternativa B, é causada pela bactéria Entamoeba histolítica, é tipicamente assintomática e raramente requer tratamento. A amebíase não é uma bactéria, é um protozoário, então essa alternativa está incorreta, tá? Alternativa C, manifesta-se como disenteria amebiana aguda, autolimitada, sem gravidade e sem complicações extraintestinais. A amebíase, gente, ela tem sim complicações, ela pode ter complicações extraintestinais, tá? Não todos os casos, mas ela pode sim apresentar essas complicações extraintestinais. Então, essa alternativa também está incorreta, tá? E a alternativa D,
Ocorre por ingestão de água ou alimentos contaminados, sim, né? Fecal oral, então alimentos contaminados e água também. Apresenta-se de formas assintomáticas a severas, podendo evoluir para complicações hepáticas, sim. Então pode ser um caso mais simples e também pode se tornar um caso mais grave. Então essa alternativa está correta, tá? Alternativa D, da questão 36. A questão 39, né? Em relação aos sons da ausculta pulmonar e também os sons abdominais, né? São respectivamente. Então, quando a gente lembra lá dos sons da ausculta pulmonar, são os sons murmúrios vesiculares, fisiologicamente distribuídos, tá? Então, é o som que a gente espera auscultar na ausculta pulmonar, tá? Então, se a gente vem aqui na alternativa A, som timpânico, não é, né? E ruídos hidroaéreos, os sons abdominais é ruídos hidroaéreos, mas nessa alternativa aqui o que está errado é esse som timpânico. Na ausculta pulmonar não é som timpânico, é o quê? São os murmúrios vesiculares que contém aqui na alternativa B. Então, alternativa B, murmúrios vesiculares da ausculta pulmonar, ruídos hidroaéreos dos sons abdominais. Está correta essa alternativa, tá? Alternativa C, som claro pulmonar e murmúrios vesiculares, né? Então, murmúrios vesiculares não é ruídos abdominais, não é sons abdominais, tá? Então não está correta. E a alternativa D de dado, murmúrios vesiculares, né? Está correto. E som timpânico, não. Aqui os sons abdominais não é, na ausculta, né? Não é o som timpânico. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Aqui, na questão 40, né? No exame físico dos membros inferiores, você solicitou que o paciente realizasse dorsiflexão dos pés com manifestação de dor na panturrilha. Então, ó, o paciente fez a dorsiflexão, você pediu para o paciente fazer a dorsiflexão e ele falou, né, que estava doendo, sentindo manifestação de dor na panturrilha nesse momento de dorsiflexão, tá? Então, aqui você não está fazendo palpação, o paciente que faz o movimento e relata a dor aí nesse movimento. Então, isso acontece no sinal de Romans, né? Que é dor na panturrilha, a dorsiflexão do pé. Então, aqui eu já consigo perceber que isso é um sinal de Romans. Vamos continuar na questão para a gente conseguir entender o que mais tem aí. Então, esse primeiro movimento a gente já conseguiu classificar. E aí, na hora que você foi fazer a palpação, ao realizar a palpação da panturrilha, esta apresentava-se endurecida quando comparada à contralateral, com a outra panturrilha, tá? Esses sinais são nomeados respectivamente. Então, o primeiro nós já vimos, né? Que é aquela dor na panturrilha, a dorsiflexão é o sinal de Romans. E essa palpação, né? E o paciente apresentando essa panturrilha endurecida, né? É o sinal de bandeira, que é quando eu tenho a mobilidade, a palpação da panturrilha acometida ali, né? Como se tivesse um empastamento, né? Esse endurecimento da panturrilha nesse momento da palpação. Então, esse é o sinal da bandeira, tá? Então, fica aqui a resposta correta. Homans, né, e bandeira, que são o que esse paciente apresenta nesse momento. Nós temos também aqui nas alternativas o Bancroft, né, o sinal de Bancroft, que é a dor à palpação da musculatura da panturrilha contra a estrutura óssea, tá? Então, aqui não é isso que o nosso paciente apresentou, né? O paciente, ele apresentou primeiro uma dor, a dorsiflexão, e depois um empastamento, um endurecimento no momento ali da palpação. Então, a alternativa aqui, a Romans e Bancroft não é, né? A alternativa B, Bancroft e bandeira não é. A alternativa C, bandeira e Romans não é. A alternativa D, Romans e bandeira. Então, essa é, aqui do lado a gente já viu como é classificado esses sinais.
Aqui na questão 42, né, isso daqui foi uma coisa que nós trabalhamos em sala de aula, né, em relação à classificação da pressão arterial. Então, nós temos 3 valores aqui, ó, 141 por 90, né, 141 por 90, eu classifico aqui, ó, como pressão arterial do tipo do estágio 1, ó, do estágio 1, a pressão sistólica vai de 140 até 159 e a diastólica de 90 até 99. Então, esse valor de 141 a 90, ela já entra como classificação estágio 1. Depois a gente tem esse segundo valor, 155 por 105, tá? Na hora que eu venho aqui para fazer a classificação, 155 entra no estágio 1. No entanto, a pressão diastólica 105, ela entra no estágio 2. Então, automaticamente eu classifico esse paciente como estágio 2, tá? E a pressão aqui, 169 por 105, 169 entra no estágio 2 e 105 também entra no estágio 2. Você percebe que para eu classificar a hipertensão arterial estágio 3, tem que ser uma hipertensão muito alta, maior ou igual que 180, maior ou igual que 110 na diastólica, tá? Então aqui eu já consigo excluir a hipertensão arterial estágio 3 e a classificação fica 1, 2 e 2, tá? A alternativa correta é a alternativa A, aqui a primeira a gente já vê essa classificação. Não é 1, 2 e 3, porque a 3 é aquela pressão maior ou igual que 180 a 110, então eu não tenho nenhum desses valores aqui, né? Não, esse terceiro valor não se encaixa. E aqui eu já excluo a C e a D porque tem 3 e 3. Então, eu acabo já conseguindo resolver facilmente essa questão. Aqui, em relação às placas, né? Então, sobre o uso de produtos para tratamentos, né, das feridas, correlacione as colunas abaixo. Então, aqui a gente tem o hidrogel, né? E aí a definição aqui do lado. Então, o hidrogel com polihexametileno, né, biguanida, a hidrofibra também, que é o Aquacel, e tem aqui a papaina creme ou gel 10%. Então, aqui do lado, nós temos as definições, e aí é para correlacionar a primeira coluna com a segunda coluna, tá? E aí, na hora que a gente vai fazer essa correlação, né, a gente tem aqui a alternativa, né, B, que é a alternativa correta. A 1 é D, né? Então, ó, o hidrogel, qual que é a definição aqui do hidrogel? É a D, gel transparente, incolor, composto por água, né? Então, a gente consegue aí fazer essa classificação, né? E correlacionando essas colunas, primeira coluna com a segunda coluna, tá? Então, fica 1D, 2C, tá? Então, aqui, ó, 2, tá vendo? C, tá? 3A e 4B. Tá? Então, a gente vai colocando a definição, né, em cada uma das suas definições em relação ao qual é o produto. A questão 44, aqui falando sobre a sistematização, né, da assistência de enfermagem. Então, está definindo, né, o que é um registro que é realizado após a avaliação do estado geral do paciente, a partir da anamnese e exame físico. Deve constar resumo sucinto dos resultados, né, dos cuidados prescritos e os problemas identificados nas últimas 24 horas. Então, isso daqui é importante, ó, últimas 24 horas. O que eu faço quando eu olho para as últimas 24 horas? Eu faço uma evolução, né? Uma evolução desse paciente. Então, essa aqui fica bem fácil quando ele coloca nas últimas 24 horas de já caracterizar a evolução, né? Que é realizada aí pelo enfermeiro na hora que ele olha essas últimas 24 horas. O trecho descrito refere-se à seguinte etapa da sistematização da assistência de enfermagem. Alternativa A, evolução, tá? Histórico não, prescrição não, planejamento não. A questão 45, né? Uma questão bem específica também, e uma questão bem, assim, atual, porque ela está
ela tá atualizada no diagnóstico de enfermagem NANDA de 2021 a 2023, tá? Então, aqui está pedindo, ó, mulheres jovens como população de risco está presente no seguinte diagnóstico de enfermagem. Então, na hora que a gente vai lá buscar o diagnóstico de enfermagem, no diagnóstico atualizado de 2021 a 2023, quando eu busco lá o padrão respiratório ineficaz, aqui eu tenho a população de risco. Olha quem aparece aqui, mulheres jovens. É uma pergunta bem específica, né? É o detalhe do detalhe do detalhe. Então, realmente, é uma pergunta difícil, tá? Mas a gente consegue, aí se eu vejo aqui os outros, né? Eu não tenho essa população de risco para autogestão ineficaz da saúde, para incontinência urinária de esforço e nem para troca de gases prejudicada. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Aqui, em relação aos POPs, né, os procedimentos operacionais padrão no ambiente hospitalar, assinale a alternativa correta, tá? Então, a alternativa A, são flexíveis e podem ser adaptados com base na experiência e no julgamento clínico individual do enfermeiro, né? Não, ele não pode ser adaptado com base na experiência e no julgamento clínico, isso está incorreto, tá? Alternativa B, deve ser seguido rigorosamente em todas as situações para garantir a padronização do cuidado e da segurança do paciente. Sim, a gente precisa seguir, né, os procedimentos operacionais padrão para diminuir os riscos, né? Então, essa daqui é a alternativa correta. C, a revisão e atualização dos POPs devem ocorrer em resposta a incidentes adversos ou falhas no atendimento ao paciente. Não, pelo contrário. Os POPs, eles devem ser implementados para que eu evite esses incidentes e essas falhas, tá? Então, não, isso aqui está incorreto. E a alternativa D, devem ser revisados e atualizados anualmente, levando em consideração as práticas baseadas em evidências e as mudanças nos padrões de cuidado da pele. Então, assim, a gente não tem uma periodicidade definida, determinada, tá? Em relação à atualização e revisão dos POPs. Algumas literaturas trazem a cada 2 anos ou quando necessário, tá? Então, assim, não tem uma regra exata, devem ser revisados e atualizados anualmente, não. Então, você pode atualizar ele a cada 2 anos ou quando necessário, tá? Então, quando tiver necessidade, você pode fazer essa atualização. Não necessariamente precisa ser anualmente. Então, está incorreta também. A alternativa correta é a alternativa B de bola. A questão 47, né? Os municípios que têm alto risco para a introdução e disseminação rápida de casos de sarampo estão aqueles que têm determinadas características citadas abaixo, exceto... Então, aqui, alternativa A, áreas de grande concentração de pessoas, né? Então, se a gente pegar lá o manual do Ministério da Saúde, ele traz, né? A gente tem que colocar aqui o que não é, né? O que não tem aí como um determinante de alto risco para a introdução e disseminação rápida de casos de sarampo. Áreas de grande concentração de pessoas, sim, é um alto risco, né, de ter essa introdução e disseminação rápida dos casos de sarampo, tá? E aqui, só que aqui eu quero saber o que é exceto. Então, essa daqui não é a alternativa que é exceto. B, regiões de fronteira com outros estados e países, sim, né? A gente consegue perceber aqui, ó, nesse trecho que eu copiei de um documento, né, do Ministério da Saúde, ó, regiões de fronteira com outros estados ou países, tá? E baixa cobertura vacinal também, né? Baixa cobertura vacinal, aqui ó, baixa cobertura vacinal. Então isso também traz aí um alto risco de introdução e disseminação rápida dos casos de sarampo. O que não traz esse alto risco de introdução e disseminação rápida dos casos de sarampo é o elevado número de gestantes e crianças. Então esse item aqui é o exceto, não aparece aqui no documento. Então é esse item que não corresponde aí a esse alto risco. Elevado número de gestantes e crianças. Alternativa D. A questão 50, né, gente? Isso aqui também a gente falou muito lá na aula
Então, toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo de câncer de colo de útero. E especialmente as que têm entre, qual que é a idade? 25 e 64 anos, tá? Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente e após 2 exames seguidos com intervalo de 1 ano, apresentando o resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada 3 anos. Olha aqui no documento, tá? Então, a alternativa correta aqui fica a alternativa A, de 25 a 64 anos, fazendo aí entre 3 anos depois que tem aí esse resultado normal, tá? Então, a alternativa correta é a B não está correta, né? Não é 59 anos e não é de 2 em 2 anos. A C não é de 2 em 2 anos e a D não é 59 anos, tá? Muito bem. Questão 51, né? No pós-parto imediato, o globo de segurança de Pinard está relacionado com involução uterina, né, gente? Então, o útero tá lá, né, grande, esse bebê nasceu no pós-parto imediato, a gente tem aquele globo de segurança e isso vai estar relacionado com esse útero voltando, né, ao tamanho aí depois da saída do bebê, tá? Então, aqui é a involução uterina. Não é apojadura, não é dequitação e não é edema de membros inferiores, é involução uterina. Aqui, uma questão também bem, né, específica, em relação aqui a um neonato com 25 semanas, pesando 1,1 kg, com 20 horas de nascimento, apresenta icterícia com zona de Kramer 4, então aqui eu até coloquei a figura, ó, zona 4, tá? Zona de Kramer 4, né? Só não acomete a mão e os pés, tá? O restante tá todo ictérico. E aí, se eu venho nessa classificação da zona de Kramer 4, essa criança tem aqui, né, a bilirrubina aí de 11 a 18, tá? Uma criança que tem aí essa bilirrubina alterada, né? Neste caso, a icterícia é considerada o quê? Ela é patológica, né? E aí, quando eu venho aqui para essa outra tabela, uma criança menor que 28 semanas, né, que é o nosso caso, uma criança de 25 semanas, ó, criança menor que 28 semanas, apresentando aí essa bilirrubina, no nosso caso, que está de 11 a 18, essa criança aqui, ela vem apresentando de 11 a 14, já é indicação de exsanguíneo transfusão, tá? Então, aqui ela é patológica, alternativa B, né, sem necessidade de intervenção rápida e possível exsanguíneo transfusão, tá? Então, essa é a alternativa correta. Não é a né, a patológica com indicação de fototerapia? Não, porque é uma criança que já está, né, muito prematura, num estágio mais avançado, tá? Não é fisiológico, então a gente já exclui a alternativa C e D. A questão 53, também é uma questão bem específica, né, em relação à lei de Lucas. Em 2018 foi sancionada uma lei que toma obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado da educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. E é popularmente chamada de Lei Lucas, tá? Até coloquei aqui, ó, depois de eventos trágicos, né? Mais do que nunca é necessário que os profissionais da educação conheçam e entendam a importância sobre a Lei Lucas, uma lei federal que determina que professores e funcionários de escola sejam capacitados em primeiros socorros, tá? Então, a gente considera a alternativa B, né, a alternativa correta. Não é A das emergências, não é C, Heinrich, não é D do desengasgo, né? Então, é essa Lei Lucas. Questão 54, né? Em relação também, uma questão bem, assim, específica, né? Em relação à úlcera péptica, é a erosão em um segmento de mucosa gástrica que penetra na mucosa muscular, né? Sobre o assunto, analise as proposições abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, tá? Então, aqui a primeira afirmativa, né, é comumente causada por infecção, né,
pela bactéria H. pylori e uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Isso mesmo, esta alternativa é verdadeira, tá? A dor piora com alimentação, né? Isso daqui é falso, tá? Então, essa alternativa ela está falsa, né? A dor ela pode, né, melhorar aí com a alimentação, tá? A terceira aqui, ó, pode acontecer na mucosa do estômago ou na porção inicial do duodeno. Isso é verdade, né? É verdadeiro. Então, depende da localização. Tem essas duas localizações aqui. E a última aqui, ó. Em caso de sangramento, há o aparecimento de sangue vivo nas fezes? Falso, né? Não aparece o sangue vivo nas fezes. Então, essa alternativa é falsa, ficando aqui a verdadeiro, falso, tá? As outras, né? A segunda tá tudo verdadeiro, não é correto. A C tá falso, verdadeiro, falso, também não é correto, tá? E a D, falso, verdadeiro, também não. Muito bem. A questão 55 sobre as práticas integrativas, né? Assinale a alternativa correta sobre a aplicação da acupuntura enquanto uma prática integrativa e complementar em saúde, tá? Então, a alternativa A acupuntura é eficaz para todas as condições clínicas devido à sua capacidade de reequilibrar a energia vital do corpo em todos os meridianos. Essa pergunta, essa questão, ela não está correta, porque assim, a acupuntura pode ser eficaz, não que ela será eficaz em todas as condições clínicas. Ela pode ser eficaz, então ela está incorreta por isso, tá? Alternativa B. As técnicas de acupuntura são universais e podem ser aplicadas em todos os pacientes, independente de sua condição física e diagnóstico específico. Então, aqui a gente tem que tomar as técnicas, né? Elas podem ser aplicadas em todos os pacientes? Depende, não é para todo mundo, né? Então, depende qual é a queixa do paciente, né? Então, não necessariamente vai ser indicado para todos os pacientes, tá? Eu tenho que sempre avaliar as condições físicas e diagnósticas do paciente. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, né? Que tem aí uma alteração de sensibilidade, então eu tenho que ter um cuidado, não é indicado para todo mundo. Alternativa C. A acupuntura é uma prática baseada na inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para obter efeitos locais e sistêmicos e apoiados por evidências como os sinais e sintomas do paciente. Sim, essa alternativa está correta, tá? E a alternativa D. Os pontos de acupuntura no pavilhão auricular correspondem exatamente aos pontos encontrados nos meridianos tradicionais chineses do resto do corpo. Não, né? Não corresponde. Esses pontos do pavilhão auricular, eles não correspondem exatamente aos pontos que são encontrados nos meridianos tradicionais. Então, essa alternativa está incorreta. E finalizamos aqui a correção. E boa correção, né? Bons estudos e até a próxima.